Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Teixeira e estou aqui nessa última live desse ano para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do fim de ano mesmo. Essa live de quinta-feira, ela acontece às 8 horas da noite. Porém, eu tô com compromisso, né, aqui com a minha família e eu preciso resolver algumas coisas também, que tem que ser hoje. Então, eu passei essa live para esse horário, porém eu só vou soltá-la depois, novamente, no horário da noite, para que vocês possam realmente acompanhar, tá bem? Então, vou gravar ela aqui e vou soltar ela no período da noite, para que vocês estejam juntos novamente comigo aqui, tá bem? Gente, um dia bastante emocionante, né? Falar, nossa, 2020 tá finalmente chegando ao fim. Puxado esse ano, né? Foi bem puxado. Normalmente eu faço uma retrospectiva, esse ano eu fiquei assim, será que eu faço, será que eu não faço? Porque eu tô assim, eu falei, ai, embora não dá pra esconder as emoções, né? Eu tô assim, deixa ele pra depois. Então talvez eu ainda faça, mas normalmente eu não faço em formato de vídeo, mas de repente até, se eu rolar, até faço em formato de vídeo pra falar um pouquinho sobre a retrospectiva do meu ano aí, como é que foi. Mas normalmente eu faço em texto e no Facebook, no meu Facebook particular, né? A minha missão é transformar mulheres estressadas em mulheres se sentindo, vivendo como em propagandas de margarina, sabe? Aquele sorriso sempre, né? Então hoje, gente, nós vamos falar sobre retrospectiva e planejamento, correndo que ainda dá tempo, né? O ano tá acabando, foi um ano bastante difícil, mas vamos tentar pro próximo ano fazer algo um pouco que... Meu filho lá... Que isso, gente? Que isso, Gugi? Tá fazendo uns sons meio estranhos, deve estar brincando com a Alicia lá dentro. Filha! Evitem esses sonzinhos aí que tá fazendo um som grandão aqui no meu som, aqui na live, amor. Brinca com ele aí pra mamãe poder fazer aqui rapidão, tá bom? Tudo bem? Tá? Então tá bom. Oi! Colho! Essa é a parte boa do ano. Então vamos lá, gente. Assunto rápido, retrospectiva e planejamento. Vamos lá que ainda dá tempo. Tem algumas coisinhas bem legais pra gente conversar, né? Então, o que não é pra gente fazer? O que a gente não deve fazer nesse momento, nessa retrospectiva e nesse planejamento? Que seja algo rígido, algo que seja muito difícil, metas muito altas, que você pensa e fala assim, não posso replanejar isso, né? Então, tem que começar um pouquinho mais soft, mais suave. A gente tem que fazer isso, principalmente para quem está começando a fazer, eu não tenho costume de fazer, ou tenho costume de fazer, mas sempre dá errado. Então, vamos lá. Vamos começar devagar, vamos fazer metas devagar. Faz meta pro primeiro mês. Eu quero adquirir coisas até o final do ano, mas a gente vai passo a passo. Calma que a gente chega lá, tá? Então, para que a gente faz isso? Pra gente gerar as nossas metas e pra gente começar a construir os nossos sonhos. Olha eu aqui hoje conversando com vocês. Gente, eu tô planejando esse canal, eu tô planejando essas redes sociais, eu tô planejando tudo isso já faz uns 3 anos, né? Eu tava ali pensando que material que eu ia trabalhar, que conteúdo que eu ia trabalhar, como é que eu ia fazer isso, como é que funciona, como é que eu faço, como é que... Então, existem passos a serem feitos. Não é simplesmente falar, vou fazer de qualquer jeito. Não, começa, né? Um passo depois do outro. E o importante, gente, se não deu certo, a gente muda um pouquinho a forma de fazer, né? Mas não desistir. Não desistir é muito, muito, muito importante. Eu tô tentando
ver como é que a minha luz fica um pouquinho melhor aqui. Tá? É que eu tô com a luz toda de fora aqui da janela. Bom, vamos lá. O que, por exemplo, que eu já consegui fazer com isso? Então, eu já consegui, por exemplo, mudar de país. Eu tô aqui nos Estados Unidos agora. Então, tudo isso foi feito com planejamento, foi feito com tudo bem que as pessoas falam, nossa, você foi maluca, foi meio que instantâneo. Foi instantâneo, mas dentro da minha mente, criar minhas oportunidades, elas já estavam há muito tempo, né? Não foi uma coisa que começou de uma hora para outra. Eu só não tinha coragem de largar todas aquelas coisas que eu tinha, o meu trabalho fixo, que eu amava fazer, né? Eu tava assim, um pouco cansada de estar fazendo algumas coisas, repetindo algumas coisas, mas eu amava fazer aquilo lá. Então era muito difícil, era muito inseguro para mim, né? E aí vai para outro lugar. Aí quando você chega no outro lugar, você pensa uma coisa, chega lá é outra coisa. Por exemplo, eu tô aqui, então eu cheguei pensando algumas ideias, falei, em tanto tempo eu consigo resolver minha vida, né? E tal. Não era bem assim. As coisas demoram um pouco mais. Aí eu passei muitos perrengues, replanejando. E hoje eu tô aqui compartilhando com vocês mais um passo dado, mais um passo. Porque, gente, sabe qual é o meu sonho mesmo? Eu vou contar para vocês aqui. O meu sonho mesmo é poder ir com a minha família para qualquer lugar do mundo. Então, esse trabalho que eu tô começando aqui com vocês, falando com vocês todos os dias, passando esse conteúdo, ele é um dos pedacinhos do meu sonho. É um dos pedacinhos de eu conseguir envolver tudo isso com o meu sonho, né? Então eu estou aqui estudando bastante, estou me planejando bastante, abrindo inclusive meu coração aqui para vocês, para contar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Então, quantos passos já foram dados para que eu chegue num sonho que ele é maior? Porque, por exemplo, assim, hoje eu não tenho que falar, Paty, hoje você pode morar em qualquer lugar do mundo? Posso, mas, tipo, e meus filhos, como é que eu vou fazer para estruturar? Se já foi difícil estruturar vindo para cá, tendo uma pessoa para me ajudar e tudo mais, como é que a gente sai agora daqui e vai para um outro país para conhecer tudo de novo, conhecer nova cultura, tudo de novo, para apanhar tudo de novo? Não, vamos lá, eu quero sim conhecer o mundo. Conhecer o mundo não é uma coisa tão simples quanto tá na imaginação da gente, né? E eu vou construir isso, devagarzinho mesmo, mas a gente vai conversar lá na frente sobre isso, né? Quem sabe daqui uns 2, 3 anos a gente não tá aí. E aí vocês vão lembrar dessa live de hoje, falar, nossa, lembra aquela live que a Paty fez? Ela conseguiu, danada ela. Aí você fala assim, que sorte que tem essa menina, não vejo a hora de vocês falarem que eu tenho muita sorte na vida. Mas não é sorte não, gente, é muito trabalho. Vocês não imaginam como eu tenho trabalhado aqui, como eu tenho desenvolvido, como eu tenho estudado, né? A gente não faz as coisas, a gente não conquista as coisas se a gente não se empenhar para adquiri-las, né? Então vamos nos empenhar, acredite em você. Eu sempre falei isso sempre para os meus alunos. Sempre. Eu falava, Paty, eu não consigo. Consegue sim, você tem que acreditar mais em você. Se o fulano conseguiu, não importa quem seja. Se a Xuxa conseguiu, a gente também consegue, tá? Se o Neymar conseguiu, você também consegue. Qual é o sonho? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta de vida? Então, pode demorar um pouquinho mais que ele? Pode, porque às vezes você não tem alguns recursos que eles tenham, né? Às vezes o seu talento tem que ser um pouco mais trabalhado, né? Porque eu não acredito no talento que a pessoa, nossa, essa pessoa nasceu com um dom. Eu acredito que ela foi projetada para isso. Então, o quê? Por exemplo, talvez ele tenha tido um estímulo de infância que você não teve, né? Talvez o seu prazer por isso tenha começado num determinado momento e o dele tenha começado num outro. Então, existem estímulos, né? Aí, sim, nós temos algumas facilidades, mas aí como é que a gente trabalha essas facilidades, né? Então, vamos lá. Gente, não tem aqueles casos magníficos de pessoas que conseguem
aí Olimpíadas, de tanto treino, de tanto treino. Gente, não é sorte, não é talento, é dedicação. É dedicação, né? As pessoas falam, Paty, você é corajosa, você é uma menina de muita sorte de você estar aí nos Estados Unidos. Então, gente, vocês não fazem ideia do que é a sorte de eu estar aqui nos Estados Unidos, sabe? Não, eu tô aqui, tô longe da minha família, é difícil, a saudade aperta e tudo mais. Aí fala, mas aí é melhor do que aqui. Tá, tem coisas aqui que são melhores do que aí e tem coisas aí que são melhores do que aqui. Então, assim, a gente tem que estar pesando na balança o tempo todo. Porém, como eu dei esse passo para estar aqui, para poder estar melhor aqui, vivendo melhor aqui, porque hoje não é uma vida satisfatória. Hoje é uma vida, né? Hoje é uma vida. A vida satisfatória que eu estou conseguindo, que eu estou conquistando, é trabalhando a minha mente, trabalhando o meu corpo e trabalhando, para que todos os passos sejam dados. Olhem só, o motivo de eu estar fazendo esse trabalho com vocês é por conta do estresse que eu estava anteriormente. Eu estava num pico de estresse tão grande, que eu estava explodindo por qualquer coisa. Eu não estava aproveitando a dinâmica do crescimento do meu filho, eu não estava aproveitando o desenvolvimento do meu filho, né? Por que que eu não estava aproveitando? Porque eu estava estressada, porque eu estava nervosa, porque eu estava cansada, sabe? É muita luta, gente, é muito difícil. Mas o que eu fiz foi não desistir. Eu ainda tô aqui tentando ajustar a luz. Foi não desistir. Não desistir, não desistir. Eu sempre falei para as pessoas assim, gente, quando a gente está no fundo do poço, só tem um lugar pra gente ir. Na verdade, a gente tem duas alternativas. Uma, a gente se acomoda e morre ali. Outra, a gente luta para sair. Então, só tem um lugar para ir que é para cima. O único buraco é lá. Então, a gente sobe, a gente escala, a gente tenta alternativas para subir. Se a gente não desistir, a gente consegue. Se a gente desistir, a gente vai ficar por ali até morrer. Não é mais ou menos assim? Então, vamos lá, gente. Importante não desistir, tá? Então, mas pra gente não desistir, a gente precisa de estratégias, a gente precisa começar a se planejar. Então, olha, como é que é esse fundo de poço? Ah, a parede é úmida, tá ok. O que eu tenho de recurso aqui? Ah, tem minhas roupas. Então, se eu conseguir ir esfregando e fazendo, não sei, vamos pensar, né? Tô falando de fundo de poço, né? Mas a gente também tá falando de vida, né? Não tem aquela história do sapo que pulou e saiu? Então, nós também podemos ser esse sapo que pulou e saiu, ok? Vamos gritar, vamos chamar. Que estratégia eu tenho de esperar a expectativa de alguém tá passando e você dá o grito exato no momento exato e a pessoa te ouvir? Então, estratégias. Quais são as estratégias que nós temos para lidar com a situação, por mais difícil que ela esteja, tá ok? Então, isso. Então, aqui, por mais difícil que esteja, estou aqui trabalhando estratégias. Uma não dá certo, ok. Então, respira, passa para o próximo passo. Então, vamos para a próxima estratégia. Mas nunca deixar de pensar, nunca deixar de fazer, nunca deixar de seguir adiante com o que você realmente sonha. Porque só não dá certo para aquele que desiste. Tem uma frase que eu tenho escutado bastante que fala sobre isso. Que aquele que conseguiu foi aquele que nunca desistiu, né? Que aquele que chegou no faixa preta do judô, por exemplo, né? Foi aquele faixa branca que não desistiu no primeiro tombo. Então, vamos lá, minha gente. Eu tenho escutado bastante frases como essa. Então, não desistam dos seus sonhos. Peguem ele, agarrem ele, vai com força, vai com fé que você vai conseguir, tá? O que normalmente faz com que a gente comece a falar assim, ai, isso... Tipo assim, que a gente reluta para fazer essa retrospectiva e esse planejamento. Tá um barulheiro aqui em casa, né, meu peta? Meus petinhos. Aí, o que é? Quando a gente não acredita que isso vai funcionar,
né? Quando a gente fala que a gente não vai ter tempo para fazer e quando a gente procrastina, quando a gente deixa as coisas para depois, né? Então, quando o planejamento não dá certo, quando essa retrospectiva e esse planejamento não dá certo, quando a gente usa essas 3 desculpas, né? Não acredito que isso vai funcionar. Se você não tentar, não vai mesmo, certo? Mas se você tentar, coloque em prática. E aí você vai ver que vai dar tempo, que vai dar certo. Espera só um pouquinho, gente. Oi, amor. A cabeça tá doendo, tava tomando até ontem, então Então vai comer alguma coisa porque é fome. Vai comendo, pega um pedacinho de pão de queijo. Então vamos lá. Então, quando a gente não acredita que vai funcionar, não vai mesmo funcionar. Por quê? Porque você não acredita. Então, como é que vai funcionar numa coisa que você não acredita? Então, põe isso pra funcionar. Põe isso, começa a acreditar. Fala, será? Põe em dúvida. Fala, será que esse negócio pode dar certo? Deixa eu tentar fazer. Então, põe em dúvida. Se você não acredita que dá certo, põe em dúvida e testa. Quem sabe? Não é? Não é? Tipo, se não deu certo até agora, é que você nunca tentou. Mas e se você tentar, será que não dá? Vamos lá. Segundo ponto, não dá tempo. Nunca tenho tempo pra fazer isso. Nunca tenho tempo. Não tenho tempo. Ai, meu Deus do céu, essa parte é louca. Imagina, eu não tenho tempo. Se a gente for falar de não tenho tempo, eu sou a pessoa do não tenho tempo. Eu estava assim, gente, eu não tenho tempo pra nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo resolver, eu não consigo fazer minha vida, eu não consigo fazer nada. Tudo tava desse jeito. Por que tudo tava desse jeito? Porque eu tava tão atolada de coisas, eu tava tão atarefada e tão bagunçada com todas as coisas que eu não conseguia resolver nada mesmo. Porque o tempo, ele tava sendo o meu inimigo ao invés de ser o meu amigo. Então, eu fui lá e me organizei. Quando eu me organizei, eu percebi que muitas das coisas que eu estava fazendo eram desnecessárias. Outras coisas que eu estava fazendo, eu estava fazendo de forma muito tumultuada. Opa, perdão. Voltei, tá tudo bem, eu estou ótima. Eu tô ótima aqui. Então, vamos lá. Voltando ao assunto do não tenho tempo. Quando a gente se organiza, a gente arruma esse tempo. Então, você precisa só fazer o tempo para que você consiga organizar esse planinho. É um planinho, gente, por isso que eu tô falando, não é nem um planejamento, é um planinho. É uma coisa pequenininha, passinho mesmo. E aí, depois disso, você vai arrumar tempo para fazer um monte de coisa, tá? Então, faz isso que vai dar super certo. Depois eu vou deixar para vocês, tá quase no jeito lá. Eu tô preparando um material super bacana, que chama Organização Criativa. Eu tenho falado sobre isso aqui, mas eu fiz um e-book para vocês, gente. Eu escrevi, que fofo, um e-book para vocês, que logo ele vai estar disponível, daqui a pouquinho. E vocês vão poder adquiri-lo. Então, tô criando aí uma expectativa, né? Ele já tá pronto, só tô dando uma formatada, tá tudo já no jeitinho. Eu acredito que não demore muito, ele vai estar aí pra vocês, tá bom? E-book. Você vai ter o seu também, tá bom? Mas eu quero o seu. Então, isso também vai ajudar muito vocês com um passo a passo todo detalhado, todo bonitinho para vocês fazerem planejamento o ano todo, tá ok? Então, vamos lá, gente. E o deixa para depois, né? O procrastinar. Essa palavra sempre me dá um tilt no cérebro. É aquele deixa para depois. E às vezes eu falo assim que a gente tem às vezes uma procrastinação ativa. O que é a procrastinação ativa? Ela é aquele momento em que você vai fazer aquilo, mas como aquilo é um pouquinho difícil, aquilo não tá na sua zona de conforto, você dá um rebolado nele e começa a fazer outra coisa. Exemplo, olha, eu aqui em casa, eu queria dar os meus passos para resolver minha vida, para começar a trabalhar em casa, por computador, só que era difícil. Eu tinha que entender um monte de coisa que eu não entendia, eu tinha que estudar sobre Facebook, eu tinha que estudar sobre YouTube, eu tinha que estudar sobre Instagram, eu tinha que estudar sobre marketing, eu tinha que estudar formas de fazer isso de forma agradável, que tivesse a ver com a minha linguagem, era muita coisa para eu fazer. Então, cada vez que eu ia sentar para fazer alguma coisa disso, eu falava, nossa, como minha casa tá suja, eu ia limpar a casa. Isso
isso mesmo, minha gente. Eu ia limpar a casa. Mas você não gosta de limpar a casa? Não, eu não gosto de limpar a casa, gente. Mas eu ia limpar minha casa, porque eu achava que sempre minha casa estava suja. Sempre tinha alguma coisa que me incomodava. Tinha sempre alguma coisa para fazer. E aí, o que eu estava percebendo? Que eu estava fazendo uma procrastinação ativa. Que é isso, de a gente empurrar o que é o importante para esse momento, o que é o mais importante para esse momento, com uma outra coisa que é menos importante. Limpar minha casa é importante? É, mas ela não é a mais importante, né? Eu falava assim, as crianças não me deixam. Então, eu dei um jeito na minha cabeça de falar assim, ok, você vai então. Eu dei uma cutucada, um chacoalhão. Falei assim, então você vai fazer isso junto com as crianças, né? Você vai fazer dar certo, nem que seja junto com as crianças, tá? Então, passo a passo, um passo depois do outro. Construam, gente, construam um passo depois do outro, tá bom? Então, não deixe nada para depois. A forma errada de vocês fazerem isso é vocês criarem metas muito distantes, sem enxergar que existe um pequenininho passo, depois outro pequenininho passo, depois outro pequeno, depois outro pequeno. Tá? Então, façam primeiro o que é possível. Sabe por quê? Quando você vê que você fazendo uma coisinha pequenininha, você fala assim, olha, fiz essa coisinha pequenininha, você vai se sentir bem com isso. Então, isso já te estimula para dar o próximo passo. Então, crie metas menorzinhas, sabe? Então, vamos supor, eu quero emagrecer ou eu quero engordar. Então, coloca lá, qual é a meta do emagrecer, qual é a meta do engordar. Então, ao invés de você colocar assim, eu quero emagrecer 5 quilos, ou eu quero engordar 5 quilos, entendeu? Coloca menos, fala um tanto tempo, um tanto assim. E aí, o que você precisa para você começar isso daí? Porque primeiro, para você conseguir, você precisa começar e adquirir novos hábitos. Os novos hábitos, eles são um pouco mais complexos. Se você não estiver fazendo constantemente, você não vai conseguir chegar lá. Só um pouquinho, meu amor. O sol. Vai, vira pra cá, minha filha. Aqui, amor. Senta na cadeira de cá. Isso. Então, construa coisas pequenininhas. Eu quero estudar. Tá, mas o que eu preciso para poder estudar? Eu preciso de dinheiro porque a faculdade que eu quero fazer é muito cara. Então, tá. Então, vamos começar com os passos. De repente, você consegue uma bolsa? Quais são as alternativas que você tem? Existem outras faculdades que não seja só essa cara? O tempo de dedicação? Como é que funciona isso? Então, vai construindo passos pequenos. Então, em quanto tempo que você quer desenvolver isso, que você quer conseguir começar a estudar, a fazer isso? Então, de repente, qual é o assunto que você quer estudar? Será que não tem algum material que já te alimenta para você chegar lá na faculdade e você está alimentado e, de repente, até saber se é isso mesmo que você quer? Então, busca um material que vai te nutrir dessas coisas todas. E será que é bacana? Então, passos, gente, passos. Vamos construindo passos. Eu tô dando ideias, assim, né, de várias coisas. Por exemplo, assim, eu queria estudar um marketing digital aqui nos Estados Unidos. Aí, quando eu fui ligar, né, para saber se eu podia fazer, ele falou, ok, you are qualified to do that course. Então, eu era qualificada para fazer esse curso. Ok, perfect. Mas o que aconteceu? A hora que eles mandam o valor, você fala assim, oh my, não dá. Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar, porque o que eu queria era o conhecimento, não era o diploma. O que eu precisava era do conhecimento, não era do diploma. Então, eu fui lá e montei um grupo que a gente, de ajuda para as pessoas, então, de fomento, de como a gente entende, como é que funciona o engajamento do Instagram, como é que a gente funciona uma série de coisas. Aí, eu comecei a buscar material, eu fui
peguei um curso, comecei a fazer um curso, aí comecei a fazer um outro curso, aí eu começo a seguir um monte de pessoas que estão engajadas com o mesmo assunto, e aí a gente vai construindo, a gente vai se alimentando disso. Aí chega um momento que você vai falar assim, opa, é isso mesmo que eu quero. Não, tem computador ligado. Não é isso mesmo que eu quero. Então, se alimente disso para você até ter certeza que o seu sonho está alinhado com o que você, com a realidade, né? Com o que você realmente quer, com o que é realmente o seu desejo. Fala, não gostei, nossa, não gosto, isso não é pra mim, me deu mal-estar de estar fazendo isso. Então muda. Qual outro meio de você chegar no seu sonho? Então, né? Então, quando a gente faz metas pequenininhas, espera só um pouquinho, gente, que minha filha tá mexendo aqui no meu... Filha, se você mexer no mouse aí, você mexe tudo aqui no computador da mamãe. Tá bom, amor? A casa tá super acordada, gente. Foi meio de surpresa de eu fazer essa live nesse horário, mas é que como mais tarde vai estar um pouco complicado, eu falei, não, já vou fazer, já vou deixar soltar aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, perdoe minha casa bagunçada hoje, toda daquele jeito, né? Quando você vai terminar? Já tô quase acabando, meu amor. Quase acabando, tá bom? Você falou uma livezinha, isso é uma livezona. Lice, por favor, amor. Quanto mais você me interfere, mais a mamãe demora aqui. Tá bom? Bom, seguindo lá. Então, vamos pensar assim. Eu posso chegar lá. Eu quero ir, sei lá, pra Pompano Beach. Se for no Brasil, por exemplo, eu quero ir da cidade onde eu estou até São Paulo. Existe um caminho para você chegar até lá. Então, do que é que você vai? Você pode ir de carro ou você pode ir de avião, por exemplo. Uma forma ou de outra, existe um caminho, certo? Você pode ir um pouco mais devagar, você pode ir um pouco mais rápido. Porém, existe um caminho. Você não dá para queimar esse caminho, porque a gente ainda não tem teletransporte, né? Se a gente tivesse teletransporte, falava, pum, pronto, tô lá. Mas não tem, então existe um caminho. E é esse o caminho que eu quero que vocês entendam que há. Então, quando a gente for fazer o nosso planejamento, quando a gente faz a nossa retrospectiva e nosso planejamento, você tem que lembrar que existe um caminho. O jeito errado de fazer é você querer chegar lá sem passar pelo caminho. Quero montar um espetáculo. Tá, mas para eu montar o espetáculo, primeiro eu tenho todo um caminho para chegar lá. Porque não vai fazer plim blom, pronto, já tá a cenografia pronta, o figurino pronto, personagens já super caracterizados, super prontos, super vivos, super trabalhados, os atores ótimos. Não, isso não é dessa forma. Existe um caminho, existe uma preparação para chegar lá, tá ok? Então, como é que é o jeito certo, né? Se eu falei agora sobre as formas que a gente não consegue chegar. Agora vamos falar sobre o que consegue, né? Chegar finalmente no fim dessa live para minha filha poder ter a atenção da mamãe aqui. Ela falou, mamãe, você não falou que ia ser uma livezinha e tá sendo uma livezona, né? É uma livezinha, gente, bem rápido, falando sobre um conteúdo que ele é muito interessante para vocês aplicarem agora no final do ano, no comecinho do ano que vai chegar também. Então, primeira coisa, quando você faz sua retrospectiva, você vai fazer uma análise do que não deu certo. Então, quando você fizer essa retrospectiva, inclusive olhe se você já tentou outras vezes em anos anteriores aplicar as coisas para esse sonho, para realizar esse sonho de agora. Se você tentou, o que eu quero que você olhe? O que você fez de errado? Então, veja quais são as coisas que não deixaram que você chegasse lá. Quais foram os seus obstáculos? Se foi um obstáculo que foi provocado por você mesmo, como é que você consegue resolvê-lo? Se foi um obstáculo, por exemplo, esse ano nós tivemos aquela corrida de obstáculos, que é um depois do outro, né? Porque veio o Covid, daí veio a situação econômica, aí vem a ansiedade,
Tudo provocado por um problemão, né, que aconteceu. Então, eu tinha como resolver o vírus? Não, eu não tinha como resolver o vírus. Mas, hoje, olhando para toda aquela situação em que eu não tinha conhecimento de como é que isso aconteceria, eu consigo hoje ver como eu posso trabalhar e desenvolver as minhas coisas, as minhas atividades, apesar do vírus. Entende? Então, foi uma situação provocada de fora que eu não tinha controle. Sim, foi. Mas isso não me impede, pode deixar, não tem problema. Isso não me impede de continuar fazendo alguma coisa, de continuar tentando, de continuar buscando estratégias e mudando o caminho. Por quê? Porque a meta ainda está lá. Eu não mudei a meta, talvez eu tenha que prolongar um pouco, adquirir outros caminhos, mas eu ainda quero chegar a São Paulo, por exemplo. Eu ainda quero sair lá da minha cidade e chegar em São Paulo. Então, ok, esse caminho aqui tá fechado. Tá fechado por causa disso. Então, opa, que caminho alternativo eu tenho? Então, vou por outro caminho. Estão todos fechados, mas vai abrir? Tá? Então, essas perguntas você tem que se fazer o tempo todo. E pensamento rápido, gente. Pensem, achem estratégias e alternativas. Tá bem? Então, alinhe cada passo de forma que você possa se comprometer. Então, depois que você fez aquele brainstorm, né? Aquela chuva de ideias do que aconteceu e o que você pode fazer para resolver. Espera só um pouquinho. Aqui. E como que você pode resolver. E aí, então, você vai pegar e vai construir pequenos passos. Eu não estava falando lá sobre emagrecer, engordar, o que você quer fazer. Então, para você ir fazer devagarzinho. Então, a mesma coisa agora. Então, passo 1, por exemplo, para emagrecer. Aí eu vou colocar então agora que eu vou diminuir 1 colher de arroz em cada refeição, até eu me acostumar com isso. Sei lá, por 2 semanas, para depois você ir para o próximo passo. Tá? Então, alternativa. Mas isso não vai me fazer perder peso agora. Tá, pode não te fazer perder peso agora, mas vai te fazer adquirir um novo hábito. Então, vai, passinhos de cada vez. Porque se você acostumou em comer 1 colher de arroz a menos em cada porção de refeição, pronto, você já conseguiu, você saiu vitorioso disso. O seu objetivo ali nessa meta não era perder o peso, era comer 1 colher de arroz a menos. Só isso, nada mais. A consequência disso, lá na frente, vai ser você conseguir chegar na sua meta, tá? Mas agora, o seu objetivo é 1 colher de arroz a menos em cada refeição. Eu tinha uma amiga minha que fala assim, não falem sobre corpo, porque tem gente que quer engordar, tem gente que quer emagrecer. Eu falei, então vou falar sobre engordar também. Quero engordar, mas eu não consigo. Então vamos acrescentar 1 colher de arroz a mais em cada refeição. Porque também não é fácil, a gente fala, agora eu vou comer um monte de coisa. Não vai. Né? Tem gente que tem metabolismo mais lento, metabolismo mais rápido, metabolismo que eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sou expert em emagrecimento nem em engordamento, tá? Mas eu gostaria de usar isso como, tô sentindo um cheiro aqui, como um recurso, né? Porque como é um assunto que tá aí na mídia e todo mundo fala sobre isso e tudo mais, eu acho que todo mundo também consegue entender a dificuldade da coisa. Então, eu quero buscar essa dificuldade da coisa para fazer essa analogia, para que vocês entendam que a gente pode aplicar isso para qualquer assunto que a gente queira. Tá ok? Então, fechamos lá isso. E agora, finalmente, dizer para vocês que vocês conseguindo concluir cada pequena meta, a consequência disso, com certeza, vai ser o seu sonho, que não precisa ser agora, mas que existem um caminho para você chegar lá. Mas não desista. Não desista e vamos falar tchau para esse 2020, pelo amor, né? Gente, o que foi esse ano, né? Mas fica aqui os meus votos de que 2021, pelo menos, se eu conseguir
fazer com que pelo menos uma pessoa que estiver me ouvindo dê esse passinho que eu tô falando, eu já vou me sentir realizada. A minha meta hoje, aqui, é através desse vídeo, receber daqui a pouquinho alguém virar para mim e falar assim: Paty, eu fiz aquilo que você aplicou na sua live no último dia de 2020 e eu tô conseguindo fazer hoje cumprir a minha primeira meta. É só isso que eu quero, a minha meta hoje. É transformar um pouquinho, bem pouquinho, de cada um de vocês. Obviamente, de quem quiser, né? Eu estou transmitindo tudo que eu posso, mas pega quem tiver com a porta aberta. A oportunidade passa. Eu falo sempre para todo mundo que fala assim: nossa, Paty, você é corajosa. Ela fala assim: gente, a oportunidade bate na porta da gente o tempo todo. O que a gente precisa é só abrir. Fica aí. Beijo para vocês. Bom fim de ano. E que vocês tenham 2021 repleto de conquistas. De cada pequeno passinho. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? E a gente chega aos nossos sonhos. Tchau, gente. Até.